Fala pessoal, beleza? É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando questões sobre comportamento canino, treinamento e a relação humano, cão e sociedade. Aqui eu estou trazendo um caso que eu atendi há muitos anos atrás, haja vista a resolução aí do celular, né, comparado com os de hoje, são bem melhores e mais nítidos, mas que é muito interessante eu estar trazendo. Então presta sua atenção no comportamento desse cão, na comunicação, na linguagem corporal que ele traz para nós. Então aqui nós vemos os sinais clássicos de uma agressividade afetiva, com os sinais aí somáticos bem característicos, né? Arrepiar de pelo, rosnar, arcada dentária para frente, orelhas para trás, evitamento em muitos momentos, pelo eriçado, tônus muscular tenso, encaixe, ele não tinha como se esquivar nesse contexto, ele encaixou. E esse cão está dizendo claramente para nós que, se passado um determinado limite, ele pode sim morder, mas que na verdade ele não quer morder. Ele simplesmente está dizendo, meu, saia, não fique nesse limite, tá? É um caso clássico de agressividade por medo, beleza? Pois bem, pessoal, isso se deu por diversos motivos. Eu levantei a hipótese, com base no histórico e no comportamento geral dele, de que poderia ter uma predisposição genética relacionada a esse medo, a essa insegurança. Isso se sabe que existe e se sabe a importância de criadores sérios para amenizar esses traços em gerações futuras, inclusive para favorecer um manejo específico para cães mais inseguros dentro de uma ninhada, para que ele possa viver em sociedade de uma forma melhor. Então, essa hipótese é bem plausível, com base no que eu observei nesse caso, como também, ao levantar as questões e dados importantes do primeiro ano de vida dele, foi feita pouca socialização, pouca ambientação, onde ele foi apresentado por poucas pessoas e ele começou a adquirir uma possessividade pela dona e pela insegurança e por ter sido pouco socializado, dentro da casa dele, ele defendia veementemente o território dele. Quando eu falo defendia, não é aquela coisa de guarda natural, isso não existe, como o pessoal fala, tá? Mas sim esse comportamento defensivo, por agressividade e por medo, por se sentir inseguro quando alguém entra no ambiente. Não é que ele partia para cima, mas ele dava esses sinais. Com a dona junto, sim, ele ficava próximo da dona e partia para cima. Inclusive parece que ele havia mordido uma pessoa. Pessoal, veja só a importância da socialização adequada. Amenizaria esses conflitos? Sim. Trabalhar o adestramento desde cedo amenizaria? Sim. Ótimo. E aí os donos, eles acabaram realizando um treinamento com um profissional, aonde esse profissional não teve o levantamento desses dados, não teve essa visão e entendeu que isso era um conflito de liderança, que ele precisava dominar o cão. E com base nisso, na teoria da dominância, entrou muito em confronto com esse cão, muito em confronto. E o que aconteceu? Piorou o problema. Esse cão discriminou agora que toda a figura masculina, ela é ameaçadora. Ele discriminou o homem como figura ameaçadora, não tanto as mulheres, coisa que antes ele não tinha muito bem definido para ele. Tinham figuras masculinas que ele agia e tinha figuras masculinas que não. Agora ele agia para toda figura masculina. Inclusive eu, que sequer conhecia ele, não tinha histórico nenhum, e ele agia dessa forma também, tá?
tá bom? Então, eu fiz um trabalho muito bacana de desenvolvimento de vínculo com ele, vínculo, não energia, de vínculo com ele, um manejo comportamental adequado, depois saía uma rotina de sair com ele, enfim, eu fui fortalecendo esse vínculo, fechando o manejo comportamental, para depois começar a sair com ele, fazer um outro treinamento, e ele havia melhorado muito, e melhorou muito. Até chegar num ponto que está no próximo vídeo que eu vou passar para vocês, onde eu fiz uma dinâmica em grupo de contracondicionamento em relação às figuras, tanto masculinas como femininas. Vamos lá? Então, como vocês vão poder ver nesse vídeo, eu estou com um grupo de alunos que foi fazer curso comigo no meu centro de treinamento. Na época que eu tinha o centro de treinamento, optei por não ter, por vários motivos aí pessoais que aconteceram na minha vida. Depois até posso fazer um vídeo sobre isso. E que eu fiz essa aproximação em grupo para que ele já estava nesse processo. Eu não coloquei meus alunos em risco, tá? Eu falo, nossa, é a primeira vez? Não era a primeira vez, era a primeira vez com essa turma, mas não era a primeira vez a dinâmica feita. Então já estava nesse estágio. Então eu dei para uma mulher conduzir ele, e os alunos em círculo se aproximavam e davam um reforço de alto valor. Então ele estava sob reforçamento positivo, pareado com a aproximação e evitação da pessoa. A pessoa evitava, aproximava a outra. Isso não se chama de sensibilização, isso se chama contracondicionamento. Por que contracondicionamento? Olha, estudar não é tão complicado. Contracondicionamento, que quer dizer contrário ao condicionamento anterior. Qual que era a resposta anterior que esse pastor alemão emitia? Rosnar, se esquivar e tentar morder, né? Latir, tentar morder, todos aqueles sinais. Era essa a resposta que já estava condicionada nele. Agora eu faço uma aproximação, mas uma aproximação, mas condicionando uma resposta contrária àquela, que não é aquela de rosnar, de mostrar os dentes, de arrepiar os pelos. Vocês vão ver, inclusive, nesse vídeo, que quando aparece depois desse homem um outro homem, ele se esquiva bastante, ao passo que com as mulheres, não. E ele foi melhorando muito. Ainda ele dá os sinais de medo, é um cão que ainda está inseguro, mas pelo menos a questão do comportamento agressivo diminuiu. Outra coisa importante que se faz necessário falar é que o contracondicionamento, ele não modifica o comportamento como o pessoal acha, tá? Ele ajuda a amenizar os traços, ele gera um outro repertório para esse cão, né, ou para o organismo que está sendo aplicado o contracondicionamento. Precisa ter uma consistência, precisa ter uma variedade de uma série de coisas, e que pode haver uma recuperação espontânea do comportamento anterior mediante alguns estímulos discriminativos que levem ele a ter essa recuperação espontânea do comportamento de rosnar, de latir, de tentar morder. Por isso que é importante os donos sempre darem continuidade ao treinamento e terem consistência. Beleza? Então vamos lá no vídeo, você vai ver que bacana. Eu vou abrir aqui, vamos embora. Isso, alivia mais a tensão, André. Isso, André. Aí. Legal, né, pessoal? E assim foram fazendo exercício, fizemos várias sessões. E depois o que acontecia? Vinha um, dava o petisco, pegava a guia e saía passear. Só que eu, cabeção, na época, não filmava como eu filmo hoje os meus treinos. Deveria, mas não filmava como hoje eu filmo. Foi muito bacana. No fim, todo mundo conduziu ele, pediu senta, dá o petisco, deu liberdade, e foi um treino muito joia mesmo. Então, pessoal, só mostrando um processo do treino, dando embasamento. Para dar embasamento precisa estudar, precisa adquirir certificados e livros, e precisa sim ter embasamento científico, para que a gente não perpetue uma experiência e não se apegue apenas a uma experiência. Ah, eu tenho experiência, eu faço. A experiência é importantíssima, mas precisa ver se nessa experiência já não tem estudos que mostram outros caminhos. Beleza? Vamos que vamos, abraço a todos, estude, adestramento também é ciência,
aplicada ao comportamento. Abração, valeu!